ver exemplos de potências com base 10. Como vimos na aula anterior, todo número sem ser o zero com o expoente zero é igual a 1, ou seja, 10 elevado a zero é igual a 1. Também vimos que todo número elevado a 1 é igual ao próprio número, ou seja, 10 na 1 é o próprio 10. Depois, nós temos 10 ao quadrado, que nós temos que calcular 10 vezes 10, que é 100. Depois 10 ao cubo, que é 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 1000. 10 na quarta potência, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 10.000. E por último, 10 na quinta potência. Você tem que multiplicar o 10 por ele mesmo 5 vezes. Cuidado, não é fazer 5 vezes 10. Nosso resultado será 100.000. Observe que a quantidade de zeros que possui a resposta é exatamente o mesmo valor que tem no expoente. Ou seja, se o expoente é 0, não terá nenhum zero do lado do 1. Se o expoente é 2, terá 2 zeros do lado do 1. Se o expoente é 5, terá 5 zeros do lado do 1. Quando você tiver, então, uma potência em que a base é 10, nem precisa calcular. Basta colocar a quantidade de zeros correspondente ao expoente. Se você tiver 10 elevado na 9, você vai escrever o 1 e 9 zeros do lado deste 1. Vamos ver alguns exemplos de expressões que podem aparecer em algumas situações problema. O triplo de 10. O que seria triplo? Vezes 3. Então, seria 3 vezes o 10, que é 30. O cubo de 10. Cubo é potência. Então, seria 10 elevado ao expoente 3, que não é 10 vezes 3, é 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 1000. Agora, o triplo do cubo de 10, ou seja, o 3 vezes o 10 ao cubo. Como fazer isso? Primeiro, vamos calcular quanto é o cubo de 10, que é 1000. Já está no exercício anterior. Depois, fazemos o triplo de 1000, ou seja, 3000. Agora, o cubo do triplo de 10. Ou seja, nós temos que fazer o triplo de 10 e depois elevar este resultado ao cubo. O triplo de 10 é 30. E depois, nós fazemos 30 com o expoente 3. Isso significa que eu tenho que fazer 30 vezes 30 vezes 30. Aqui eu posso utilizar o seguinte truque. Como este número termina com um zero, eu sei que a resposta terminará com 3, 0, porque está elevado ao cubo. Assim como 10 ao cubo é 1000 com 3 zeros, 30 ao cubo será um número com 3 zeros no final. Agora basta eu fazer o cubo de 3. 3 vezes 3 vezes 3, que é 27, ou seja, 27.000. Em algumas situações, você pode encontrar uma multiplicação de fatores iguais que foi calculada e foi dado um resultado. Mas a questão pede que potência foi calculada ou até mesmo uma potência próxima daquela que foi calculada. Vamos ver esse exemplo. Nós temos 5 vezes 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 5, que deu 390.625.
A pergunta pode falar que potência que foi calculada. Basta você ver quantas vezes o número 5 se repetiu. E você deve escrever o número 5 que foi repetido e quantas vezes ele foi repetido como expoente. A pergunta seguinte diz quanto que é 5 elevado à nona potência. O resultado que nós temos é de 5 elevado à oitava. E ele quer o resultado 5 vezes maior. Ou seja, o que você precisa fazer? Você precisa apenas pegar o resultado que você teve e multiplicar mais uma vez por 5. E aí você terá 5 elevado à nona potência. Então basta fazer a multiplicação. Chegamos então em 1.953.125 como resultado. A próxima questão pergunta quanto é 9 elevado à sétima potência. No início nós recebemos o resultado de 5 na 8 e agora queremos saber 5 na sétima potência. Basta que eu elimine dessa multiplicação um número 5. Mas como eliminar de uma multiplicação um número 5? Usando a operação inversa da multiplicação, ou seja, a divisão. Então, nós teremos que pegar este resultado e dividir por 5 para obter 5 elevado na sétima potência. Calculamos então que o resultado é 78.125. Então essa é uma forma de você calcular a potência sem precisar fazer toda a conta desde o início. Ou seja, quando o problema pedir que você faça apenas uma conta, você deve proceder dessa maneira. Agora vamos resolver problemas em que pede qual é o maior. No primeiro exemplo, pergunta-se qual é maior, 120 elevado a zero ou 0 elevado a 120? Faz diferença a ordem desses números? Sim, faz. Todo número elevado a zero sem ser zero, nós sabemos que é 1. E 0 elevado a 120. Imagine 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, 120 vezes. Você deveria repetir 120 vezes o número 0, escrever ele 120 vezes e multiplicá-lo. Quantas vezes seria 0 vezes 0 vezes 0? Toda essa quantidade. 0 vezes 0 vezes 0? 0. Qual que é o maior? 120 elevado a zero. No próximo exemplo, qual é o maior? 700 na 1 ou 1 na 700? 700 elevado a 1 significa eu repetir apenas uma vez o número 700. E 1 elevado a 700 é eu multiplicar o 1 vezes 1 vezes 1 700 vezes. Ou seja, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. O maior é 700 elevado a 1.